Hoje eu vou falar sobre algo que acontece bastante, as famosas exceções. É muito frequente os pacientes virem no consultório queixando que estavam emagrecendo e pararam de emagrecer, estão com dificuldades de conseguir emagrecer mais, ou que eles tinham emagrecido e começaram a recuperar o peso perdido. Uma das causas que levam a isso são as famosas exceções. São aquelas exceções que ocorrem, às vezes até com bastante frequência, que não deveriam ser tão frequentes, como aquele docinho depois do almoço, aquele bolinho de aniversário no trabalho, a pizza da sexta-feira à noite, o vinho, a cervejinha, o churrasco, o pãozinho, aniversários, casamentos, entre outras, férias. Tem tantas opções, né, de exceções que ocorrem na nossa vida. E aí, às vezes, a gente esquece de tanto que elas estão frequentes na nossa vida. E a gente, quando vai descrever nossa alimentação, descreve aquela alimentação super saudável, super equilibrada, na quantidade certa. Mas quando a gente vai perguntar sobre essas exceções, a gente vê que elas estão acontecendo mais do que deveriam. Então, os dois fatores que são associados às exceções, que contribuem para que elas deixem de estar no equilíbrio, que seria o ideal, que a gente tivesse exceções com equilíbrio em relação à nossa dieta, porque afinal de contas não dá para a gente ser tão radical, é natural que ocorram situações especiais e sociais na nossa vida, mas se a gente conseguisse manter esse equilíbrio. E dois fatores que atrapalham que a gente consiga ter esse equilíbrio são a frequência que ocorrem essas exceções e a quantidade de volume de comida que a gente come nessas exceções. Muito bem, em relação à frequência, quais seriam os sabotadores? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou tirar férias, então nas férias eu não vou me preocupar com a minha alimentação. Aí a pessoa passa 15 dias sem fazer uma alimentação saudável. E ela consome como, já que eu tô de férias, então eu posso comer o que eu quiser. Posso comer só os alimentos que realmente são muito gostosos, não vou abandonar minha saladinha, vou abandonar minha fruta, ou às vezes come quase nunca, né? A maior parte do tempo vai se alimentar dessa forma. Aí tem o feriado, a mesma coisa, aí tem Natal, é outra coisa, aí essas épocas, às vezes nos finais de semana já fazem isso, desde sexta até domingo, e começa a ocorrer isso então com bastante frequência. Às vezes a pessoa nem percebe o quanto ela está aumentando a frequência dessas sessões. Então, ainda que esse não fosse uma quantidade muito grande de comida, como está acontecendo praticamente muito frequente, né? Umas férias inteiras, imagina 15 dias se uma pessoa fizer isso, às vezes até mais. Então, é muito difícil dela conseguir não ter aí uma perda do seu resultado que estava ocorrendo antes, né? Ou não conseguir o resultado que ela gostaria. Em relação à quantidade, é um fator que é bem interessante para a gente pensar, né? Porque é tão difícil, né, a gente conseguir manejar a quantidade do alimento das exceções. Um dos fatores que mais afetam essa questão da quantidade é a percepção de quantidade. Quando a gente perde peso, se você perdeu 15 quilos, pior ainda, se você perdeu 5 quilos já muda, ou todo mundo que já perdeu peso, é mais difícil da gente conseguir perceber a quantidade de alimento que a gente está ingerindo. O nosso cérebro tende a ver uma quantidade menor do que realmente tem. A gente subestima aquilo que a gente está consumindo. Então você acha, não, eu comi um pedacinho de bolo. Só que às vezes esse pedacinho não é um pedacinho, mas na sua mente você começa a ver aquilo menor. Porque o corpo entende que você precisa recuperar o peso perdido, então ele vai tentar fazer você conseguir comer mais quantidade, então ele vai alterar essa percepção. A outra questão é que os alimentos das exceções, eles não costumam gerar saciedade. Por quê? Eles têm uma baixa quantidade de fibras e proteínas na maior parte das vezes. Geralmente eles são ricos em açúcar, farinha, gordura saturada. Esses alimentos geram menos saciedade, naturalmente. E a pessoa que já perdeu peso, ela já tem menos saciedade do que alguém que nunca perdeu peso. Então fica mais difícil ainda dela conseguir controlar a quantidade que ela está se alimentando, inclusive dos outros alimentos. Porque se você consome, vou comer um chocolate, mas você acha assim, já me saciou, só que ele não vai te saciar por tanto tempo quanto talvez um alimento que tivesse mais fibras e proteínas. Isso vai fazer com que você consuma mais rapidamente algum outro alimento, ou uma maior quantidade em outra refeição, ou até uma maior quantidade do que seria o ideal de consumir daquele alimento. Isso vai então dificultar que você consiga controlar a quantidade.
Um outro fator que esses alimentos causam é que esses alimentos ricos em açúcar, farinha, altamente ricos em carboidratos que são de baixa fibra e gordura saturada, que são as frituras ou muita manteiga, cremes, entre outros, esses alimentos estimulam muito o nosso cérebro nas regiões de prazer, na parte de recompensa e tornam difícil que você consiga, então, controlar a quantidade. É mais difícil para conseguir, ainda mais se considerar que uma pessoa que perdeu peso tende a achar, porque o cérebro faz essa adaptação, que os alimentos são ainda mais prazerosos do que alguém que nunca perdeu peso. Então isso vai fazer com que tenha mais dificuldade ainda de ela conseguir parar de comer ou parar de fazer essas sessões sempre. Parece que ela acostuma com isso e vai querer de novo no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então vai dificultar mais ainda esse processo. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de alimento e como nós vamos manejar isso. E tem um outro pensamento que é extremamente comum, que é um pensamento que muita gente chama, né, em vários especialistas falam isso, do tudo ou nada, né, até a parte da psicologia, que é a pessoa achar assim, já que eu comi, não resisti, comi esse pedaço de bolo, então eu vou comer todo o bolo. Eu também vou comer isso aqui, vou comer esse brigadeiro, vou comer isso aqui. E começa a comer tudo. Tá numa festa, ia comer só, não ia comer, falou que não iria comer. Aí começou a comer e não para mais de comer. Porque pensa assim, vai ser a última vez que eu vou fazer isso, então eu vou comer isso hoje. Ou já que eu estraguei, então agora eu vou comer tudo. E esse pensamento, né, que ou eu não como nada, ou eu como tudo, dificulta a gente conseguir manejar. Até porque não é uma realidade, não é real que você nunca mais vai comer esses alimentos, né? E nem deveria ser, porque isso é muito sofrido para o nosso cérebro pensar, não posso mais comer isso nunca mais na vida. Não é muito agradável pra gente pensar isso, até porque não é uma coisa factível, não é possível que a gente vai fazer isso. Então é muito mais difícil ainda da gente controlar se a gente tiver esse tipo de pensamento, até porque você vai consumir uma quantidade muito grande de alimentos naquele momento, que vão gerar um aumento de peso mais fácil, né? Porque todo o déficit calórico que você fez naquela semana, você vai acabar recuperando às vezes naquele momento, porque esses alimentos são altamente calóricos, né? E aí você vai perder a boa parte do seu esforço, né? E ao passo que se a gente não tiver esse tipo de pensamento, facilita mais pra gente conseguir um resultado. E a outra coisa que tem relação a esse tipo de dificuldade com a quantidade de alimentos das sessões é o fato de que esses alimentos, eles têm uma alta densidade calórica. Quer dizer, eles são extremamente calóricos, uma pequena porção de alimento. E isso ilude o nosso cérebro, a gente tem uma ilusão de quantidade de energia ingerida. Você fala assim, eu comi só 2 bombons. É tão pouquinho, né? Minha dieta está super ótima, porque eu só comi esses 2 bombons, o resto tá tudo certo. Só que às vezes aquele bombom, tem bombons que tem 120 calorias no bombonzinho. Aí ela comeu 240 calorias a mais do que estava programado naquela alimentação. E isso pode custar, principalmente se você é alguém que já está emagrecendo, então já está gastando menos energia, isso pode custar o déficit calórico que ela teria naquele dia, né? Então ela vai perder aquele déficit calórico. E quando isso acontece com mais frequência, fica ainda mais difícil. E o pior ainda é que às vezes a gente fala assim, esses bombonzinhos é tão pequeno, eu vou pegar mais um. Só que ele tem 120 calorias, então você vai comer mais de 120 calorias muito facilmente, né? E essa questão de ilusão ilude muito, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai comer, eu não quero almoçar hoje comida, eu vou comer um pedaço de torta. Aí a pessoa pega um pedacinho de torta, ela vai pensar, mas essa torta é tão pequenininha, já tem a percepção alterada da quantidade, né? E aí ela pensa, isso aqui é menos do que um prato de comida. Só que não, às vezes é o mesmo tanto de calorias que um prato de comida saudável. E isso vai fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade de manejar a quantidade de alimento que ela está ingerindo e a quantidade de energia que ela está consumindo. Pois bem, então qual seria a solução para essa situação, esse manejo de exceções? Essa questão, por exemplo, do tudo ou nada, a gente tem que realmente mudar isso na nossa mente, a gente pensar, bom, eu vou experimentar o que eu quiser comer quando eu for num aniversário, uma festa, se eu quiser, se estiver dentro da minha vontade, mas eu tenho que entender que eu vou tentar comer menos mesmo, porque eu estou no objetivo de conseguir manter meu peso mais saudável, eu quero ter mais saúde, seja qual for o seu objetivo. Então, eu não preciso comer tudo que tem lá na frente. Não vai ser a última vez que eu vou consumir. Então, você vai tentar pegar aquilo que você realmente tem vontade, porém em quantidades menores, tentar apreciar aquilo, sentir o gosto, comer devagar, tentar mastigar bem os alimentos, um pouco de mindful eating, né, que é também uma outra corrente, mas eu acho que nesse caso, aplicando nessa situação, ela pode realmente ser útil, porque você prestar atenção no que você está consumindo, para que você consiga sentir que você experimentou aquele alimento que você sabe que é mais calórico, que não está na sua dieta saudável, mas que faz parte daquela convivência social, daquele momento especial que você está.
E uma das coisas que eu acho interessante é você pensar o seguinte: exagerei, acabei comendo um pouco mais, repeti, não resisti. Volta, continua fazendo o que você tinha que fazer antes. Não fique lamentando muito, porque às vezes a gente extrapola mesmo, acontece da gente não conseguir controlar. Quanto antes a gente volta ao nosso eixo, quanto antes a gente aceita o fato e pensa, tá, comi um a mais aqui do que estava programado, ou 2, mas eu vou tentar fazer agora daqui em diante o que eu estava fazendo. Não fica assim, então já era, já desisti. Porque aí depois, quando você vai voltar, quando você desistiu, já comeu tanta coisa a mais do que estava programado, fica mais longe ainda para você chegar. É como se fosse assim, cair um degrau da escada é mais fácil subir do que se você cair todos os degraus. Todos os degraus, né? Então é melhor a gente tentar pensar assim, se eu cair um pouquinho, é mais fácil eu voltar. Então eu não preciso cair tudo para depois voltar. E não tem problema se eu cair um degrauzinho de vez em quando. Né? Então é importante que a gente consiga entender isso para a gente conseguir manejar isso melhor. A gente pensar que não vai ser a última vez, que eu vou comer isso de novo em outro momento, mas que tudo bem se eu não quiser comer também, porque eu não sou obrigada a comer. Que aí isso é o outro ponto. Não é porque eu estou de férias ou porque eu estou numa festa que eu sou obrigado a comer só alimentos que são altamente calóricos. Eu posso fazer melhores escolhas quando há essa oportunidade. Né? Quando você tem uma festa, é interessante você se alimentar bem ao longo do dia, para você não chegar na festa morrendo de fome, para você querer comer tudo que tem na festa. Porque não é inteligente isso, né? Porque senão você vai ter dificuldade para controlar justamente a quantidade. E como eu disse, é tão calórico, às vezes, uma pequena porção, que não é inteligente você deixar de comer as outras coisas do seu dia para comer aquilo a mais, porque vai ser mais calorias, mais energia do que seria se você consumisse as suas refeições normais, que são nutritivas, que te dão saúde e bem-estar, do que comer um monte desse alimento que não é tão nutritivo assim. E no caso de férias, você não é obrigado a comer todos os dias nas férias só hambúrguer, só pizza, só doce, só sorvete. Você não precisa fazer isso. Você pode pensar que você está de férias, mas isso não significa que seu corpo está de férias. Eu vou me alimentar de maneira saudável, vai ter momentos nas férias, como é um momento especial, que eu vou estar num lugar diferente, que eu vou experimentar outras coisas. Mas eu posso comer coisas saudáveis lá também. Eu posso fazer melhores escolhas quando há oportunidade. Eu posso ser inteligente nisso também. Afinal de contas, meu corpo precisa de nutrientes. Eu não vou ficar todos esses dias só comendo alimentos que não são nutritivos para o meu corpo. Assim sendo, essa mentalidade de que, depois eu volto para a dieta, depois eu volto a me alimentar saudável, ela não é inteligente se você quiser um resultado constante e sustentável. Para isso, você vai ter que pensar que as exceções, elas fazem parte da vida, mas elas não te dominam. Você sabe que elas vão acontecer, mas no seu dia, o seu modus operandi será uma alimentação saudável, que é uma escolha de estilo de vida. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês tiverem uma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.